apresentamos Não É Tão Simples Assim, oferecendo as respostas para as perguntas do dia a dia. Fique conosco e dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Bom, a respeito desse tema de se o ser humano tem livre-arbítrio ou não, antes de responder, primeiro vamos entender o que é livre-arbítrio. Quando nós buscamos a definição de livre-arbítrio, nos aparece poder que cada ser humano tem de decidir o que é bom ou o que é mal. Porém, livre-arbítrio, essa palavra vem de um conceito religioso, ou seja, da religião, principalmente cristã. O poder que cada ser humano tem de decidir entre o bem e o mal, entre o que quer fazer e o que não quer fazer. Se olhamos para a nossa composição humana, nós podemos dizer que, de certa forma, a gente sim tem um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio, temos um livre-arbítrio sim, somos constituídos por um livre-arbítrio, mas na questão do que se diz as coisas de Deus, esse livre-arbítrio é corrompido, portanto, podemos dizer que o ser humano, na questão de buscar a Deus, o seu livre-arbítrio está corrompido, portanto, vamos dizer assim, o livre-arbítrio que se lhe foi dado na sua criação, ele perdeu essa qualidade, perdeu essa condição que ele tinha de decidir entre o bem e o mal, né? Essa liberdade que ele tinha. Quando ele perdeu essa liberdade, ele perdeu quando ele caiu no pecado. Mas vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio que nós temos hoje. Como já falei, livre-arbítrio é o poder que cada ser humano tem, né, de decidir entre o certo e o que está errado, e sobre que decisão tomar e sobre que decisão tomar. Tem o poder de conhecer os pontos, né, vamos dizer assim, por meio das decisões que cada um vai levar e decidir por ela. Nesse ponto, eu posso dizer que sim, que temos livre-arbítrio, como falei no princípio, porque se eu quiser, eu posso bem agora mesmo parar de fazer essa gravação e eu tenho essa liberdade de parar de gravar e pronto, e não subir o áudio e compartilhar com os irmãos. Mas como eu quero passar isso para os irmãos, então eu vou continuar gravando, vou continuar falando e vou postar. Então eu tenho essa decisão. De quando eu sentir sono, eu posso decidir se ficar um pouco mais acordado, forçar, né, o meu corpo físico, ou ir direito a descansar. No outro dia eu sei que eu tenho que trabalhar, então eu posso decidir entre hoje eu quero ir trabalhar, bom, hoje não quero ir trabalhar. Então, em várias atitudes da nossa vida, nós temos sim livre-arbítrio de decidir, escolher. A fim de contas, nós somos feitos com esse objetivo, nós não somos seres mecânicos, né, que somos, a nossa vontade é controlada, não temos vontade. Então, nós realmente sim temos vontade, sim temos livre-arbítrio, porque essa vontade é sinônimo de livre-arbítrio, né? Então nós temos vontade, mas o que acontece? Com o pecado, as vontades humanas, todos os pontos humanos, aquilo que nós chamamos de depravação total, todos os pontos humanos, todas as características, aquilo que caracteriza um ser humano, ele foi afetado. A palavra de Deus diz que nós somos feitos por Deus e para Deus. Para Deus, para quê? Para que nós vivamos glorificando a Deus, ou seja, cada coisa que eu fazer, Deus nos deu a ciência, a sabedoria, que foi outra coisa que foi corrompida pelo pecado. A ciência nossa, tudo aquilo que a gente inventar, tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente descobrir, deveria nos levar a Deus, para que, glória a Deus, o nosso conhecimento, assim como o conhecimento de Deus progressa pela eternidade, o nosso conhecimento iria progressar também, assim como aquele que nos sustenta, também nosso
conhecimento progressaria, mas não para nossa glória mesmo, não para nos elogiar a nós mesmos, nos exaltar ou nos promover, mas tudo para que nós promovamos aquele que nos sustenta. Como a ciência também, cada característica que compõe o ser humano, todos aqueles atributos de Deus que são comunicáveis, que Ele colocou em cada uma da sua criação, foram prejudicados pelo pecado. Então o ser humano, todos esses atributos que Deus colocou nele, foram corrompidos pelo pecado. Tudo aquilo que Deus deu deveria levar glória a Deus, para a Deus, exaltar a essência de quem Ele é, hoje nos afasta de Deus. Promovemos nossa própria glória, promovemos nosso próprio desejo e muitas vezes a ciência de hoje está levando para o ateísmo, né? Agnosticismo e tantas ceticismo, então para tantas outras coisas que nos afasta de Deus, né? Daquele propósito que nós fomos criados. Então o pecado ele corrompeu cada ponto e entre eles também corrompeu o livre-arbítrio que nós tínhamos, né? O ser humano, quando ele foi criado de uma forma perfeita, e ele foi criado por Deus e para glorificar a Deus, para que cada coisa que ele fizesse glorificasse a Deus. Uma vez que ele caiu no pecado, todas as suas faculdades físicas que ele tem, como já falei, foram afetados pelo pecado. Então, nessa questão que eu digo que o ser humano não tem livre-arbítrio, na questão de buscar a Deus, na questão de ele por si mesmo, por si próprio, buscar a Deus. Por quê? Porque, como falei, livre-arbítrio é conhecer o bem e o mal. Então, quando eu decido o que eu vou fazer, eu decido para o meu bem. E se eu decido para o meu mal, eu sou consciente daquilo que vai me prejudicar. Quando eu decido para o meu bem, eu sou consciente de que aquilo vai me fazer bem. Então, assim seja para o seu mal como para o seu bem, o ser humano é consciente, sabe as consequências, quer seja boa ou má, que ele está decidindo. Então, se nós olhamos no livro de Romanos, capítulo 3, verso 9, diz assim que, pois, somos nós melhores do que eles? Em nenhuma maneira, pois já temos acusado que tanto os judeus como os gentios, todos estão baixo o pecado, ou seja, todos foram afetados pelo pecado, todo humano foi afetado pelo pecado. Verso 10, como está escrito, olha aqui, não há nenhum justo, ou seja, se não há justo, eu não conheço a justiça, então eu não posso decidir por aquilo que é justo. Não há nenhum, não há quem entenda. Se eu não entendo bem, eu não posso decidir por aquilo que eu não entendo. Não há quem busque a Deus. Então, se não há quem busque a Deus, eu nem sequer posso pensar em Deus. Todos se desviaram, na sua totalidade, se desviaram desde o Éden. E ainda assim se fizeram inúteis. Ou seja, não há nada bom que Deus possa utilizar em nós. Não há nada bom que Deus possa dizer, aquele ali tem algo bom e por esse algo bom, como o seu coração é melhor que o coração de outras pessoas, ou daquele impio, então eu vou escolher ele, porque há algo bom nele. Não, todos, quando Deus fala todos, ele coloca toda a criação em sua totalidade. Todo ser humano é mau, inteiramente mau, e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bom, não há nem sequer um. Sepulcro aberto é sua garganta, ou seja, a sua boca fala morte, com a sua língua fala engano, veneno há debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição, não há palavras de bênção. Seus pés se apressuram para derramar sangue, quebranto e desventura há em seus caminhos, não conheceram o caminho da paz, então não sabem o que é paz, não podem decidir pelo caminho da paz também. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque nem sequer conhecem o que é obediência, o que é temor de Deus. Então, quando me refiro a isso, amados irmãos, eu posso dizer sim, que o homem ele não conhece a Deus, se Deus não se revelar a ele. E o homem não pode decidir por Deus se a sua faculdade for afetada por Deus, suas faculdades, seu entendimento, seu coração, todas as suas faculdades humanas no entendimento e no coração devem ser afetadas por Deus, tocadas por Deus,
deve ter o agir de Deus, o dedo de Deus, para que o homem, aliás, possa se arrepender, possa conhecer a maldade do seu coração, quem realmente é e a bondade que Deus tem para oferecer. Deve ser despertado dentre os mortos, ressuscitado naquilo que nós chamamos regeneração e novo nascimento. Daí para frente não é que o homem passe a conhecer a maldade totalmente, mas ele vai ir crescendo. À medida que vai conhecendo, ele vai crescendo no conhecimento do mal para se abster de todo o que é mal e pecado, e conhecimento da glória de Deus, da bondade, para ir sendo modificado de glória em glória, ou seja, se passando cada vez mais a santidade, a uma vida santa, né, de todo o seu coração. Por que isso? Por que isso? Porque nós estamos caídos. Ainda nós, depois de conhecermos o mal e ir crescendo no conhecimento do que é o mal e do que ele prejudica e do que é o bem e desejá-lo, ainda assim nós não temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque precisamos que em todo momento Deus sustente a nossa fé. A partir do momento, por mais que nós já sejamos conhecedores, tivemos uma mudança, mas se Deus retirar a sua mão, o seu dedo de nos sustentar, corremos o risco da apostasia, nós cairmos em apostasia. Por quê? Porque nós estamos num corpo corrupto, num corpo que está ainda danificado pelo pecado, ou seja, ainda que a nossa alma foi remida por Cristo, que é o que mais importância tem de valor, a nossa alma, a nossa personalidade, que sim é eterna, né? A nossa personalidade eterna foi remida por Cristo, isto é, por meio da fé, de crer nele, do novo nascimento e da regeneração, mas o nosso corpo, ele está caído. Eu vou utilizar um versículo aqui, 1 Coríntios 15, versículo 51 adiante, diz: "E aqui vos digo um mistério, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, afinal trombeta, porque se tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto corruptível, ou seja, esse corpo mortal, porque é mortal, porque ele morre, porque é corruptível, por causa do peso, do fardo, da consequência do pecado, é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal, ou seja, nós, se vista de imortalidade. E quando o corruptível tenha se vestido de incorrupção, e isto mortal tenha se vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida é a morte pela vitória. Onde está o morto e teu aguilhão? Onde está sepulcro a tua vitória? Então nós podemos ver aqui que Paulo está falando que só realmente nossos corpos serão glorificados, só o nosso corpo realmente será livre da corrupção do pecado, este corpo mortal, carnal, somente vai ser livre no dia da ressurreição dos mortos e no dia do arrebatamento, quando os corpos dos mortos ressuscitem, voltem à vida novamente. Estamos falando nossos corpos carnais, se una com a nossa alma, com a sua alma novamente, pero numa instância perfeita. A alma passou a ser perfeita quando ela foi remida por Cristo a partir do momento que aceitou o Evangelho. Ela foi livre do pecado, tanto é que agora ela deseja a santidade, ama a santidade, e ela sofre quando o seu corpo caído é tentado e quando ela consuma o pecado. Ela sofre, ela padece. Por quê? Porque ela foi despertada, ela foi remida, mas o corpo ainda não. O corpo vai ser remido na ressurreição dos mortos, quando ressuscite o corpo mortal, ressuscite o vestido de imortalidade, de perfeição, de santidade completa, e se una com a sua alma novamente, sejam perfeitos novamente, como Deus criou, assim como quando Deus criou o homem. É necessário, e isso só vai acontecer na ressurreição. Quando aconteça a ressurreição, os que estão vivos, seu corpo também será modificado, transformado, o vil será deixado atrás, e nós vamos nos reunir com Cristo. Essa é a promessa. Até então, nós temos que lidar com o nosso corpo caído, e é por isso que, ainda que nós estejamos nascido de novo, conhecendo o Evangelho e progredindo em conhecimento e em santidade e em graça, ainda assim não temos livre-arbítrio, porque precisamos do sustento de Deus, por causa que nosso corpo é inteiramente corrompido. Ele precisa ser
o nosso corpo, a partir do momento que Deus tirar a mão sobre aquele remido, ele vai arrastar a alma, como fez no princípio, ao pecado, vai fazer daquele crente um apóstata, o qual vai perder a sua salvação. Ou seja, vamos dizer assim, haveria a possibilidade da pessoa perder a salvação. Mas como Deus não faz isso, aquele que ele salvou realmente, aquele que nasceu de novo, Deus não vai, ele vai sustentar. Então tal pessoa não vai perder a salvação, aquilo que já explicamos em um estudo anterior, porque toda a glória e a honra é para Deus. Então nós podemos ver que nós, seres humanos, não temos livre-arbítrio naquilo que se diz concernente a buscar a Deus. No legalismo acontece assim, essa palavra livre-arbítrio surgiu do legalismo, né? Aqueles que buscam méritos e confiam nas suas próprias obras. Quer dizer, essa mesma prática, livre-arbítrio, no que é concernente a Deus, surgiu do legalismo, que quer dizer que o homem sim pode operar para a sua salvação, que a salvação não é inteiramente só pela graça, mas o homem também trabalha em sua salvação, que não depende só de Deus a salvação, mas também depende do homem, e isso é algo antibíblico, porque a graça é completa, absoluta, inteira, em todos os términos que ela atua na salvação do homem, né? O trabalhar é de Deus, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até acabar, diz a palavra de Deus. Então, Filipenses 1:6. Então nós vemos que a obra, a totalidade da salvação, da perseverança dos santos, mantê-los em santidade, não depende de nós, mas sim de Deus. Por causa da nossa natureza caída, nós somos influentes constantemente a desviar-nos pelo pecado. Então, sabendo isso, o homem não tem livre-arbítrio para buscar a Deus. No legalismo, isso não existe. No legalismo, ele acha que como ele coopera para a sua salvação, então sim existe o livre-arbítrio, que o homem pode decidir por si mesmo, que o homem pode decidir entre se ser salvo ou não, e que o homem pode decidir pelo bem ou mal, que é algo incorreto. A Bíblia diz que o homem não conhece, não pode buscar a Deus, não pode nem sequer pensar a Deus, e muito mais, como já limos Romanos 3, do verso 9 a seguir. Então, esta doutrina legalista está se inserindo dentro dos cristãos saudáveis, né? E tem se inserido nesses últimos anos da seguinte maneira, né? Que eu já tenho falado a vocês. E quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso são consequências malignas, né? Que os cristãos, nós muitas vezes não percebemos. O livre-arbítrio dentro do povo de Deus faz com que, quando nós evangelizamos uma pessoa, 1, 2 ou 3 vezes, até mais, chega um momento que a pessoa diga assim, bom, eu já falei para ele, eu já preguei para ele ou para ela, bom, que faça o que quiser. Então nos faz agir com indiferença, quando o nosso trabalho seria ir até a morte, porque nós não sabemos, Deus não nos colocou por juiz, mas a Bíblia diz que Ele nos colocou como testemunhas, para testemunhar. O poder de decidir quem é salvo e quem não, de enviar e condenar e salvar, é somente de Deus, porque só Ele é soberano. Quer dizer, isso, Ele é absoluto, Ele decide, Ele tem todo o poder para decidir, por isso é também onipotente. Então, o nosso dever é só pregar até o último, suportando aos difíceis de suportar, dizia o apóstolo Paulo, tendo paciência na obra de trabalhar de Deus, né? Há pessoas às vezes que lutam 20, 30 anos em oração, pregando, ensinando, até ver seus familiares convertidos, e a conversão vem de parte de Deus, é Deus que efetua ela. Você já imaginou se uma pessoa, depois de um ano de lutar e batalhar e pregar para aquele inconverso, deixar de orar, deixar de interceder por aquele familiar? Bom, e ele quer ir para o inferno, que vaja. Então, que amor há por o próximo aí? Bom, isso é o que ensina o livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que as pessoas agem desse jeito. Bom, eu já preguei, já ensinei, ele está assim porque ele quer, então que faça o que queira. Quando na realidade ele está desse jeito ainda, porque ele não foi tocado por Deus. E quando a pessoa não é tocada por Deus, ele não pode se arrepender. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação.
Então, quando Deus começa a tocar a pessoa, fazendo que a pessoa veja o seu pecado, ele coloca, porque diz assim, ó, a tristeza que é segundo Deus, ou seja, Deus coloca a tristeza, começa a entristecer o coração do homem, tira a venda da incredulidade que há no seu coração e nos seus olhos e na sua mente para que possa entender, ele tira os dos olhos para que ele veja e do coração para que ele sinta e levando ele ao arrependimento. Se Deus não agir, o homem não pode se arrepender, o homem não pode ver a sua maldade, nem o homem pode entender o bem. Então, o legalismo faz o contrário. O legalismo, ele pensa que o homem tem essa faculdade, bom, já preguei, já ensinei, então agora que faça o que queira. Isso aí não é amor. Isso não é amor pelas almas, não é amor ao próximo, não é amor por aquilo que vamos dizer assim, que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo, como o mandamento que foi dado a Moisés, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Um dia eu fui igual a ele e Deus me mudou. Se Deus não tivesse me tocado e me levado ao arrependimento, seria o mesmo mundano de sempre. Mas pelo contrário, hoje agimos contrariamente por causa dessa heresia do livre-arbítrio, do que se diz no tocante a Deus. Todos os homens estão mortos em pecado e precisam de que Deus reviva eles. Eles por si próprios não podem reviver e inclinar-se ao bem. Outro ponto também que é destrutivo do livre-arbítrio é que o homem confia naquilo que ele obedece antes de confiar em Jesus. Ele pensa que ele sendo obediente, ele vai comprar o céu e vai ganhar o céu. Não descartamos a obediência, porque a graça produz obediência. Mas o ser humano por si só, ele não pode obedecer. E segundo, por mais que ele conheça Cristo, ele vai falhar naquilo que obedece. Mas a lei de Deus é eterna e é perfeita, e nós somos imperfeitos. Quando você falhar no mais mínimo, você vai ter a lei de Deus pronta para te decapitar, para te enviar para o inferno. E mais do que você confiar no que obedece, você agora precisa confiar num perdão. E se Jesus não morre na cruz, você não tem perdão. Se Jesus não derramasse o seu sangue, você não tem perdão. E se Jesus não bebesse em teu lugar a ira de Deus na cruz do Calvário, toda a ira do Deus Santo, então você deveria ser condenado ao inferno. Você deveria sofrer toda a ira de Deus, porque Deus não pode perdoar ao ímpio e passar por alto a sua justiça que demanda morte ao pecador, porque o salário do pecado é a morte. Ele não pode passar por alto, não pode perdoar o pecador e passar por alto sua justiça, porque então ele não é justo. Se ele passa por alto sua justiça, então ele não é um juiz justo. Mas como ele é misericordioso, mas também é um juiz justo, primeiro ele deve executar justiça para depois misericórdia. Mas se ele executa sua justiça é eterna, então nunca poderemos gostar nós das misericórdias de Deus para ser renovados para a salvação. Então ele precisa derramar a sua justiça em alguém que tenha vida eterna e que esteja santo inteiramente e divinamente, esteja um poder divino, para que essa vida eterna, aquele que tem vida eterna, aquele que tem santidade perfeita, absoluta, e aquele que tem um poder divino, ou seja, tem o poder de dar vida, possa não só receber um castigo eterno, mas possa vencer esse castigo eterno por meio da sua justiça. Então o que Deus faz? Deus envia seu único filho, Jesus, que é Deus, faz parte dele, tem uma natureza divina, ele é inteiramente perfeito e ele tem vida eterna, para que entregue sua vida eterna ali e para que por meio de Deus possa ser levantado na sua natureza divina, ou seja, não pode morrer nunca. Ele vença, não só absorva toda a ira de Deus eterna, mas ao mesmo tempo sacia a justiça de Deus e também pela sua divinidade vença a morte e a potestade da morte, ressurja. Então assim nós podemos ter a salvação. Então nós não confiamos em nós mesmos, mas confiamos naquilo que Cristo fez. A vida eterna que eu não tenho, Cristo a colocou lá na cruz, a cravou na cruz por nós. A justiça perfeita que nós não temos, Cristo a colocou na cruz, a cravou na cruz. As obras perfeitas que nós não temos,
Cristo escravou na cruz. Porque eu posso fazer o bem, mas em algum momento, pela natureza do corpo caído, eu vou pecar até compensar. Então minhas obras não são perfeitas, mas Cristo sim, em essência ele é perfeito. Então suas obras perfeitas as cravou na cruz, colocou na cruz por nosso lugar. E a sua vida ele a deu por nós, para que nós hoje possamos ter vida, assim como ele tem vida, nós possamos ter. Então, na hora de confiar, eu não confio naquilo que eu obedeço. Há um que ainda quando eu nasço de novo, agora se me é dado uma natureza espiritual, essa nova natureza espiritual vai me guiar a eu desejar as coisas eternas, a desejar a santidade e segui-la e aborrecer o mundo e o pecado. Mas eu não confio, eu obedeço porque faz parte da minha nova natureza, do meu novo DNA espiritual. E é por isso que eu vou sempre me inclinar às coisas do Espírito. Mas não quer dizer que eu vá confiar na minha obediência. Isaías 64:6, uma profecia. Vossas obras de justiça, ou seja, obras de justiça. Qual é a única justiça? Deus, sua palavra. Então, as obras que eu possa ser mediante o conhecimento da palavra, todas as obras que eu possa fazer mediante o conhecimento da palavra, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é agradável a Deus, que eu possa obedecer e fazer mediante o conhecimento da palavra, Isaías 64:6. Todas as vossas obras de justiça diante de Deus são panos de imundícia. Por quê? Porque não é perfeito, porque não é eterno, porque nós não temos vida eterna, nem também nós não somos perfeitos. Então não pode satisfazer tudo aquilo que nós queira obedecer diante de Deus, não vai satisfazer a justiça eterna de Deus, porque nós não somos eternos, quer dizer que a nossa justiça não vai ser eterna e em algum momento vamos falhar. E quando isso aconteça, a lei nos mandará diretamente ao inferno, a lei da justiça de Deus. Então é por isso que as nossas obras de justiça não satisfaz, nossa obediência não satisfaz a Deus, porque nós não somos inteiramente obedientes, vamos falhar em algum momento e a lei de Deus vai estar pronta para nos mandar ao inferno. Então nós temos que confiar em outra justiça, na justiça de Cristo, nas suas obras que são perfeitas. O que ele fez é o sangue para o perdão. Inteiramente a obra da salvação foi conquistada por Cristo, foi dada por Cristo na cruz do Calvário. De maneira que quando Deus olha para mim, ainda eu me entregando a santidade, mas com um monte de erros, mas quando Deus olha para mim, Ele me vê como perfeito, eu sendo imperfeito. Ele me vê como justo, eu sendo injusto na minha essência. Por quê? Porque quando Ele olha para mim, Ele não vê meus defeitos, Ele não vê minhas imperfeições, os meus falhos que eu tenho, ou a minha dificuldade para obedecer Sua palavra. Ele não vê isso, mas Ele vê as obras de Cristo, como Cristo habita em mim, mora em mim, e Seu Espírito Santo também, que me levam à vida santa, que me leva à santidade. Mas mesmo assim, quando Deus olha para mim, Ele vê as obras de Cristo que mora em mim. Ele vê o mediador que intercede pela minha insuficiência. Ele observa o mediador que ele intercede pelos meus falhos, pelas minhas obras imperfeitas, colocando a sua suficiência, as suas obras perfeitas e tudo o que ele fez, o seu sangue, vê o seu sangue para perdão das minhas imperfeições, me fazendo perfeito diante de Deus, ainda nas minhas imperfeições. É isso. Então nós confiamos na obra de Cristo. Então não confiamos mais nos que obedecemos, de tal maneira que quando nós falhamos e erramos, entendemos que devemos recorrer a Cristo nesse momento, ao perdão, à humilhação, buscando perdão e ao fortalecimento, fortalecer-nos no seu poder para dominar o pecado que habita em nós, para dominá-lo, para que ele não nos domine a nós, a sua vontade e nos arrastando cada vez mais o pecado, mas nós dominar ele por meio da força dele. E quando nós falhamos ou erramos, chegamos a falhar, que isso vai acontecer, nós corra para Cristo e nele encontre perdão e salvação, nós encontre fortaleza para dominar o pecado que habita em nós. É desse jeito que funciona. Então, vê como nós não temos livre-arbítrio, em todo momento precisamos de Deus. Então, a minha posição é que o homem não tem livre-arbítrio. E na questão que se diz de buscar a Deus, de ele buscar a Deus. E por isso
por causa do pecado. O pecado afetou tudo em nossa vida, principalmente tudo aquilo que concerne ao homem buscar, pensar, falar, dar glória a Deus. Em tudo o pecado corrompeu o homem. Nós precisamos inteiramente de Deus para a nossa salvação. Agora o legalismo é o contrário, e o legalismo leva à morte. O legalista vai chegar diante de Deus pensando que porque ele viveu uma vida de sã doutrina, e porque ele obedeceu toda uma vida, vai ser salvo. Então eu sou salvo pela minha obediência, pelo que eu fiz. Isso leva a méritos de homens, mas não alcança a saciar a justiça de Deus. Mas o crente, ele vai dizer assim: embora que eu vivi uma vida santa, embora que eu fui fiel à sã doutrina, sim, até o fim, eu fui fiel à palavra de Deus até o fim, mas não fiz porque de mim saiu essa fidelidade, mas sim fiz porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sou salvo porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Senhor, eu tenho entrada ao céu, não porque de mim haja algo bom, mas sim porque Cristo morreu por mim e entregou, Ele coloca as suas obras. Para mim entrar no céu agora, Senhor, vai me faltar obras perfeitas, mas agora eu apelo às obras perfeitas que Cristo teve, à vida perfeita de Cristo. Eu apelo a essa vida, eu apelo ao seu sangue redentor, eu apelo a tudo de bom que Ele fez, eu apelo a tudo o que Ele colocou e deu por mim nesta terra, até ao último da sua vida na cruz. Eu apelo a isso. Então Cristo vai colocar tudo isso na balança. Então agora, como Ele é Deus, tem vida eterna, suas obras são perfeitas, tem a justiça, vai pesar, vai ser igual que Deus, que a justiça, que as obras, que tudo numa natureza divina, tudo as obras, os atributos de um Deus, Cristo tem. Então vai satisfazer a justiça de Deus e não um ser mortal como eu. Então a minha confiança está inteiramente em Cristo. Até o que eu obedeço porque Cristo mora em mim. Se Cristo não morasse em mim, eu seria totalmente corrupto, inteiramente corrupto, corruptível e inimigo de Deus, que é isso que é o homem natural. Ele tem seus sentidos prejudicados pelo pecado, então ele não pode conhecer o que é certo e o que é mal. Então, nesse sentido, na questão que se diz de buscar a Deus, o homem não tem livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio leva à doutrina legalista, salvação por obras, e não por a mera graça de Deus. E o homem depende inteiramente de Deus e é salvo por o que Jesus fez. É santificado por o que Jesus fez e porque Jesus mora nele. Essa graça de poder Deus habitar com o homem, a qual foi perdida no pecado, quando Adão e Eva pecou, e o qual Deus diz assim, que o homem é inteiramente mau desde a sua juventude e que seu espírito não habitará mais com os homens. Essa graça o homem perdeu, mas essa graça obteve por meio de Cristo. E hoje nós podemos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em seres corruptíveis como nós, nos ensinando a ser santos, obrando em nós, sustentando nossa fé, trabalhando em nossa fé e nossa vida, para que nós possamos ser salvos. Então o que vai pesar naquele dia vai ser as obras do Deus justo e não as nossas. E é por isso que isto o legalista não compreende e não entende. Então está aí a pergunta respondida. Temos livre-arbítrio, sim, fomos criados com vontade, mas a nossa vontade no que é concernente a Deus foi prejudicada pelo pecado, o qual o homem, no que se diz concernente a Deus, não tem livre-arbítrio.